Eu sei que muitas vezes você passa por situações repetitivas na sua vida e que te levam a situações de dor, a situações em que você se sente mal, que você até se pergunta, bom, mas por que isso está acontecendo comigo de novo? Eu já passei por isso antes e isso se repete na nossa vida. Bom, eu preciso te contar que há maneiras da gente entender por que isso está acontecendo e virar esse jogo. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Bom, como eu falei, certamente você, assim como eu, passa por situações desafiadoras repetidamente ao longo da vida. Bom, isso acontece exatamente porque toda vez que nós temos situações que precisam ser trabalhadas, entendidas e que por alguma razão nós ainda não conseguimos desenvolver aquele aspecto na nossa vida, o universo, a vida, nos traz novas oportunidades de aprender, ou seja, de olhar para aquela questão e aí sim a gente poder trabalhar com ela. Isso acontece porque nós temos o nosso inconsciente, que inclusive eu já fiz um vídeo exclusivo falando somente sobre o inconsciente, que eu vou deixar aqui nos cards para você, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Bom, lá no nosso inconsciente, que é a maior parte que sustenta aí a nossa vida, nós temos uma gama de informações, uma série de informações que nós não conseguimos acessar com facilidade, que não estão assim tão à nossa mão, tão fácil de acessar. É como se fosse uma pasta no computador que está zipada, que tem uma senha, que para a gente conseguir acessar, a gente precisa fazer um movimento um pouquinho maior, não é simplesmente clicar nela e a gente tem acesso a tudo. Então, para a gente acessar esse inconsciente, nós precisamos fazer alguns movimentos, de modo que nós possamos captar qual é a motivação, qual é a essência, qual é a razão que faz com que essas situações dolorosas aconteçam repetidamente ao longo da nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você de coisas que talvez já possam ter acontecido, de uma coisa que pode ter acontecido já com você, enfim, que é muito comum de eu escutar. Que às vezes a pessoa, ela guarda um dinheiro, ela guarda um recurso financeiro para comprar algo que ela sempre quis, que ela sempre sonhou. Porém, quando ela está prestes a realizar esse sonho, o que acontece? Exatamente, acontece uma emergência, acontece uma situação em que ela precisa canalizar esse recurso para outra coisa que não seja realizar os seus sonhos. E isso vai gerando uma grande frustração, um grande incômodo na vida da pessoa, porque toda vez que ela vai fazer algo que ela sempre quis, que ela sonha, acontece algo que a impede de fazer isso. Esse é um exemplo bem claro para a gente entender que de fato tem alguma trava aí, tem alguma coisa que está nesse inconsciente que está impedindo que esse sonho seja realizado. Isso se aplica também para várias questões da nossa vida, para a área de relacionamento, para a área de trabalho. A pessoa está ali prestes a receber uma promoção bem importante que ela sempre quis, acontece alguma coisa e ela não consegue essa oportunidade, né? Ou a pessoa tem ali dificuldades em ter um relacionamento saudável, sempre se relaciona com pessoas que têm o mesmo perfil e muitas vezes esse perfil é um perfil tóxico, que faz mal para ela, que não consegue ter um bom convívio e acaba sempre atraindo esse mesmo perfil de pessoas para a sua vida. Então, são exemplos de situações que acontecem repetidamente e que a pessoa fica muito magoada, muito chateada, muito triste, porque não consegue sair daquele lugar. É como se mesmo que ela quisesse, ela não conseguisse. E isso acontece porque dentro do inconsciente tem informações ali que estão trabalhando. E toda vez que algo está para acontecer, é como se esse gatilho viesse. Só que não é consciente, né? Vem essa emoção, vem esse sentimento, vem ali esse contexto da vida que se organiza e impede que aquilo que a pessoa deseja aconteça. Isso acontece como o próprio mecanismo de defesa que a própria pessoa cria dentro de si, de acordo com situações que já traz na sua bagagem. Bom, tá, Alice, entendi, talvez me identifique com algumas coisas que você falou e tô até pensando aqui em outras questões que acontecem na minha vida. Bom, mas o que a gente faz então pra sair desse lugar, pra desvendar esse inconsciente, pra abrir essa pastinha que tá aí com uma senha? O primeiro passo pra gente fazer isso é a gente querer olhar para isso.
estar disposta, estar disposto a olhar para essa situação, a encarar de frente, a admitir que isso acontece na minha vida e eu não quero mais que isso aconteça. Isso é um primeiro passo e muito importante, que é o passo do querer. Depois, a gente precisa de ferramentas, que é como se fosse a chave, o código, o segredo para a gente abrir essa portinha. E aí, ferramentas, tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para acessar esses processos. Eu trabalho com duas ferramentas que eu gosto muito. Uma delas é a psicanálise associada à espiritualidade, que é todo um processo que a gente vai fazendo junto com o assistido para ir aos pouquinhos captando e desvendando o que está aí nesse inconsciente. E uma outra ferramenta que eu também assim, ó, amo de paixão e sou muito fã, é a ferramenta do Círculo da Vida. Bom, o Círculo da Vida é uma ferramenta sistêmica, idealizada, criada pela Márcia Marins, e que é muito bacana porque a gente consegue visualizar o nosso inconsciente. Peraí, Alissa, o que você está falando? Visualizar o inconsciente? Como é que isso é possível? Sim, isso é possível. Então, dentro do movimento do Círculo da Vida, vai imaginando aí. A gente sempre começa com uma pergunta. Por exemplo, o que me impede de ter uma vida financeira estável? Essa pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Porque vive às vezes em muitas flutuações financeiras. Então, o que me impede de ter essa vida financeira estável? Pode ser uma pergunta, por exemplo. E aí, a gente traz isso para o Círculo da Vida. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas no Círculo da Vida. Então, o assistido se torna o observador, que é quem trouxe essa pergunta. E aí, vai escolher uma pessoa, isso pode ser tanto online quanto presencialmente, que vai representar ela. Então, eu vou imaginar que essa pergunta é minha, então eu vou escolher alguém que está aqui com a gente no grupo, seja online ou presencial, que vai ser a minha representante. E essa pessoa vai assumir ali o meu lugar. Então, ela vai ter sensações e sentimentos que vão estar de encontro com aquilo que eu sinto. E, naturalmente, com aquilo que a própria pessoa sente também. Então, isso se chama sentir o campo, sentir a energia. E aí, a gente vai fazendo os movimentos, e daí eu vou conversar com a pessoa, vou perguntar o que ela está sentindo, e eu que trouxe a pergunta vou ficar observando esses movimentos. Então eu vou trazer todos os aspectos que nós chamamos carinhosamente de criaturas, que nada mais são do que as emoções, os sentimentos, aquilo que está ali guardado no inconsciente, a gente vai trazendo para que possam interagir entre si, e aí a gente chegue de fato à resposta para a pergunta inicial do assistido. Então é um movimento muito rico. Todas as pessoas que participam desse movimento são beneficiadas, porque mesmo que eu não seja observadora, mas que eu seja uma criatura dentro do movimento do círculo, aquilo que eu vivenciar, que eu sentir, as liberações que acontecerem, elas vão acontecer dentro do meu campo também. Então sempre tem uma ressonância muito clara com relação a isso. Então, é uma ferramenta que eu considero muito interessante e no final a gente tem essa resposta daquilo que foi trazido como pergunta. E aí qual que é a sacada? Então, nós trouxemos a resposta que estava guardada lá no inconsciente, tomamos consciência disso e aí a partir desse momento nós temos a capacidade, a oportunidade de fazer diferente, de ressignificar esse processo, e há uma grande tendência de vir um grande alívio e também de naturalmente alguns processos serem suavizados e essas travas elas serem removidas aí ao longo da vida do assistido. Então, tem possibilidade, a gente pode entender por que essas coisas acontecem na nossa vida, basta que nós queiramos. E se porventura você se interessou pela ferramenta de Círculo da Vida, quer conhecer essa experiência, ver como é, pelo menos, para você experimentar como você se sente participando dela, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sempre coloco lá no meu Instagram, no @AlissaMaila, a agenda do mês do Círculo da Vida, e também nada impede de você agendar um Círculo da Vida exclusivo para você, para a gente poder trabalhar esses teus processos que estão aí te causando incômodo, para que você possa dar mais um passo adiante na sua vida evolutiva,
e viver de forma muito feliz. Então, se você quiser conhecer melhor, né, me acessa lá no meu Instagram, no @alissamaila, vê minha agenda ou a gente marca um círculo para você, que vai ser um grande prazer desvendar o seu inconsciente e aí a gente poder clarificar as coisas para você. Então, eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço gentilmente que você deixe aqui o seu curtir e também que você compartilhe com mais pessoas que você sintam que possam se interessar por esse conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e, claro, como eu falei, lá no meu Instagram você vai encontrar mais informações sobre essa temática da energia, da espiritualidade e desses assuntos que a gente é super fã. A gente se vê por aí e até mais!